Vermelho face à passagem do ciclone Kenneth no norte do país. Procuradora-Geral da República destaca no seu informe corrupção, ataques de insurgentes em Cabo Delgado e os desafios do Ministério Público. O STAI registrou desde o início do recenseamento eleitoral cerca de 942 mil eleitores, dos mais de 7 milhões planificados até o fim do processo. Muito boa noite. Mau tempo para as províncias de Cabo Delgado e Nampula. Mais de 6.992 mil pessoas poderão ser afetadas pela passagem do ciclone Kenneth. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades pediu a ativação do alerta vermelho. Ciclone tropical Kenneth. Este é o nome da tempestade que poderá afetar a região norte do país dentro de 24 horas. Os alertas sobre a aproximação do temporal, que tem como origem o Madagascar, começaram a circular a partir desta segunda-feira. E esta quarta-feira, o Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades esteve reunido para avaliar a evolução da tempestade e o seu nível de prontidão. Vamos por partes. Atual estágio da tempestade. A sua trajetória continua em direção à costa de Cabo Delgado, onde se prevê que o epicentro entre na parte continental, através do distrito de Palma, no final do dia 25 de abril. No que concerne à previsão do estado do tempo para o parâmetro de precipitação, prevê-se a ocorrência de chuvas intensas, mais de 100 milímetros em 24 horas, acompanhadas de trovoadas severas em todos os distritos de Cabo Delgado, e chuvas moderadas a fortes, 30 a 50 milímetros em 24 horas, nos distritos aqui mencionados: Memba, Herate, Namapa, Nacala, Ilha de Moçambique, Mussuril, Monapo. Estes são os distritos de Nampula. Situação hidrográfica. Nas bacias de Messalo, Monte Puez e Megaruma teremos subida dos níveis, poderemos atingir alerta e causar inundações moderadas a alta. As pequenas bacias costeiras das províncias de Cabo Delgado e Nampula também irão registrar escoamentos altos e consequentes inundações urbanas. Portanto, há um risco acentuado de inundações urbanas e erosão para as cidades de Pemba, Nacala Porto e Nacala Velho. Fizemos também uma previsão de possíveis impactos por cada uma das bacias. Começamos por bacia do Messalo. Esta precipitação e consequente aumento de escoamento poderá condicionar a transitabilidade rodoviária entre Macomia, Muidum e os postos de Mirate e Nairoto, no distrito de Monte Puez. Há uma previsão de população em risco, são perto de 37.730 pessoas. Para a bacia de Megaruma, também poderá estar condicionado a transitabilidade Churanquado, Chur Mecuf, Mecuf Pemba e perto de 5.850 pessoas em risco. Bacia de Monte Puez, a transitabilidade Kisanga Meluco e Anquab Macomia poderá estar afetada, sendo que perto de 21.673 pessoas estão em potencial risco. Prontidão do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Neste momento, aquilo que temos já no terreno em excelência são 20 pilotos de barcos, 10 barcos disponíveis, tanto em Cabo Delgado, e outros estão a ser, portanto, movimentados da nossa região norte, tanto de Nacala. Vamos manter alguns também em Nacala por causa da indicação que temos de que estes dois pontos também vão precisar de alguma intervenção. Em termos de estoques, temos estes bens que estão aqui arrolados. Excelências, importa referir que os estoques que aqui apresentamos ainda não incluem os estoques dos nossos parceiros, que também já se mostraram disponíveis em apoiar, e contamos aqui com os telefones satélites que já foram cedidos pelo INCM, e também contamos com a sua disponibilidade imediata para colocar, portanto, o sistema VSAT para nos permitir comunicação em caso de qualquer incidente. Excelência, em face desta informação que apresentamos, e também porque gostaríamos de intensificar aquilo que são as ações que já estão a ocorrer no terreno e nos socorrendo daquilo que está previsto no artigo 16 da Lei de Gestão de Calamidades, e porque o alerta vermelho ativo neste momento no país é específico à região centro do país,
gostaríamos de propor a este órgão a ativação do alerta vermelho para a região norte do país, para fazer face a esta situação e nos permitir intensificar aquilo que têm sido as medidas que temos estado a tomar. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta que vai efetuar descargas na barragem de Chipembe com vista a garantir a segurança da infraestrutura. As descargas da barragem de Chipembe surgem na sequência da passagem do ciclone Kenneth, que poderá trazer chuvas fortes com mais de 100 milímetros em 24 horas. As descargas poderão causar inundações nas aldeias de Nonia, Ngora, Moadja, Nivico e Mingonha, no distrito de Ancoape. E o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades precisa de 100 milhões de meticais para garantir assistência às populações que poderão ser afetadas pela tempestade, melhor, pelo ciclone Kenneth no norte do país. Além deste valor, o INGC vai canalizar os meios de resgate usados no ciclone Idai para Cabo Delgado. Bem, o alerta que estava vigente até o momento era só a distrito ou região centro do país e de modo a intensificarmos aquilo que são as atividades que já começamos a levar a cabo, entendemos que era também urgente pedir a solicitação da ativação deste alerta e o Governo concordou. O que estamos a fazer é redirecionar parte dos meios que estavam alocados à província de Sofala para a província de Cabo Delgado, uma vez que, por exemplo, em termos de resgate já não faz mais sentido, portanto, a permanência de alguns meios na província de Sofala para responder a situação do IDAI. Então estamos a reposicionar estes meios em Cabo Delgado. Neste momento temos até o final da tarde de hoje já preposicionados um helicóptero, mas vamos fazer questão agora que foi ativado naturalmente o alerta vermelho de intensificar, portanto, estes meios logo que tenhamos uma indicação clara daquilo que vai ser o impacto direto do ciclone. Em face disso, nós fizemos um levantamento preliminar daquilo que seriam as necessidades em bens alimentares e não alimentares para assistência humanitária e estão estimados neste momento em cerca de 100 milhões de meticais. Nós pensamos que este valor pode naturalmente subir em função daquilo que for a constatação no terreno daquilo que podem ser os impactos, portanto, deste evento, mas temos esta indicação. Neste momento, estamos ainda a executar e já, portanto, com alguns recursos, como deve imaginar, já no fim, por causa daquilo que foi a intervenção do IDAI, mas também temos ainda algum reforço, pelo menos para este valor, pensamos que ainda podemos continuar a gerir no âmbito daquilo que tinha sido o orçamento que nos tinha sido dado, apesar de claramente sabermos que tem ainda um déficit que temos que cobrir em relação à época como um todo. 400 mil pessoas poderão ser afetadas pelo ciclone Kenneth na província de Nampula. O Centro Operativo de Emergência Provincial reuniu hoje para avaliar o nível de prontidão e posicionamento de equipamentos e bens que ajudarão a intervir para minimizar o sofrimento das vítimas. O Centro Operativo de Emergência Provincial reuniu-se na tarde desta quarta-feira. Os presentes receberam informação sobre a tempestade, o número de famílias que poderão ser afetadas e posicionamento de equipamentos e bens disponíveis. A Ilha de Moçambique reportou-nos a existência de cerca de 70 famílias, que Mossorili também reportaram a existência de cerca de 4 mil pessoas. Em Monaco a situação é a mesma, em 48 famílias que estimando mais ou menos 240 pessoas. Na Cala Porto totaliza uma população de cerca de 378. Na Cala Velha realizou-se 42.892 pessoas. Memba faz 3.500 pessoas. Herate não tem população ao longo do Rio Lúrio, totalizando temos 485.020 pessoas. O governador da província saudou as ações em curso e exortou para que haja troca e rápida informação entre os diferentes setores. É importante que, com a informação que temos neste momento, já sabendo quantas pessoas vão ser afetadas, ao longo do dia de amanhã, deverá haver troca de informação mais completa entre o INGC e os parceiros. Apela-se que as populações continuem atentas e obedeçam às orientações das autoridades locais, órgãos de comunicação social e outros. Prevê-se que na tarde desta quinta-feira se comece a sentir os sinais da tempestade, que também poderá atingir Cabo Delgado.
Casas de material precário e convencionais derrubadas, tetos de edifícios destruídos e árvores derrubadas é o cenário que se prevê para o norte de Moçambique após a passagem do ciclone Kenneth. A previsão é de que o impacto do ciclone far-se-á sentir a partir da noite desta quinta-feira, ou melhor, desta quarta-feira. O ciclone Kenneth aproxima-se da zona norte do país a uma velocidade de 20 km por hora e os impactos do fenômeno deverão fazer-se sentir a partir da noite desta quarta-feira. Cabo Delgado e Nampula, falo mais dos distritos localizados na zona costeira da província de Cabo Delgado. Espera-se que venha a influenciar o estado do tempo com chuvas e ventos fortes a partir da noite de hoje. Essa chuva poderá ser em regime forte, o que significa que poderá superar cerca de 100 milímetros para as próximas 24 horas. E quando falamos de ventos na ordem de 140 a 160 km por hora, estamos a falar que tipos de impacto no terreno normalmente com esse tipo de ventos? Bem, esses são ventos muito fortes. De uma forma geral, podem com muita facilidade derrubar, por exemplo, casas de construções precárias, assim como casas de construção convencional. Estamos a falar de tetos dos edifícios, assim como pode derrubar as árvores ou arrancar as árvores, etc, etc. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, os impactos do ciclone Kenneth far-se-ão sentir até o próximo dia 28 de abril em curso. Neste momento, as previsões mostram que o ciclone que se aproxima à zona norte do país, particularmente a província de Cabo Delgado, é de categoria 3. Entretanto, as previsões mostram que este ciclone poderá evoluir para o nível 4, assemelhando-se à magnitude do ciclone que atingiu, neste caso, a zona centro do país, o ciclone Idai, que devastou infraestruturas públicas e privadas. As imagens são de Alton Tsimbane, Orlando Macuacua, STV. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique cancelou a partir de hoje todos os voos de e para Pemba. Num comunicado enviado à nossa redação, a LAM diz que os passageiros afetados já estão a ser contactados e logo que a situação se normalizar serão transportados nos primeiros voos a serem realizados na rota em referência. Enquanto isso, os prejuízos acumulados pelo ciclone Idai na área empresarial nas cidades da Beira e Dondo, em Sofala, são elevados e as projeções feitas pelos afetados são para recuperação de longo prazo. Ainda há muito por contabilizar em relação aos prejuízos provocados pelo ciclone Idai no tecido empresarial na província de Sofala e, em particular, nas cidades da Beira e Dondo. Lúcia Carlos, que há décadas dedica-se na comercialização de frangos, viu o vento a danificar os tetos dos seus 3 aviários e 3.000 pintos morreram naquele dia. Eu estou agora a tentar usar as mesmas chapas, as que estão em melhores condições, para recondicionar pelo menos 1 ou 2 aviários, porque eu tenho encargos com os trabalhadores e tenho os meus clientes que já eram clientes fixos e eu não quero perdê-los. E na expectativa de que apareça um financiador ou apareça um financiamento para conseguir retomar a minha atividade. Ramiro da Silva, que dedica-se na criação de bois e produção de leite, avalia em cerca de 75 milhões de meticais os prejuízos provocados pelo ciclone e indicou que a produção de leite está comprometida. Foram 280 vacas em produção de leite, vacas leiteiras que foram projetadas contra o muro do quartel, a maioria delas. Outras morreram também com árvores a caírem em cima. A produção de leite está comprometida. Portanto, nós tivemos alguns picos de 2.500 litros de leite dia. Neste momento, uma 10ª parte não estamos a conseguir. Ou seja, não estamos a conseguir atingir ainda 200 litros de leite por dia. E temos um pomar de litexeiras, que era talvez até hoje o maior pomar de litexeiras a nível nacional, onde o principal consumidor da nossa litexeira tem sido Maputo, com 200 hectares.
foi completamente destruído. A Mosalite, a única empresa que produz lusalite na região centro do país, que pertence ao grupo Osman, foi uma das empresas que sofreu enormes prejuízos na sua infraestrutura e no equipamento de produção. Contudo, na base de recursos próprios, esta empresa já começou com obras de reabilitação. E o prejuízo é enorme, enormíssimo mesmo. Pronto, andam aí na casa de $1 milhão, podemos considerar assim, pode até superar, mas o prejuízo é tão elevado que nos põe, pronto, podemos dizer assim, ficamos desmoralizados e é uma situação bastante complicada para voltar a arrancar, mas estamos a fazer todos os esforços no sentido de ver se conseguimos efetivamente arrancar a 15 de maio. Os empresários afetados pelo ciclone falavam depois de terem mantido encontros com o presidente da CTA, que está na Beira para se inteirar dos danos causados no setor. É uma mais-valia essa visita da CTA e esperamos que efetivamente possamos vir a beneficiar de isenções fiscais, aduaneiras e tudo que for, para ver se conseguimos efetivamente retomar essa nossa atividade. Eu acho que foi boa visita, pelo menos eu estava mesmo à procura de um ombro e esse ombro apareceu, mas pelo menos para estimular já foi muito bom. Agostinho Vuma ainda manteve um encontro com o edil da Beira, David Simango. Este, no final do encontro, indicou que o setor privado é o termômetro da economia e os danos causados pelo ciclone limitou as suas capacidades de produção, daí que é importante empoderá-los. É o nosso interesse que o processo de reconstrução envolva as empresas locais, porque essas perderam a sua capacidade, precisam de alguma coisa para reconstruírem-se. E a sua reconstrução tem que ser feita através de trabalho. Por outro lado, dissemos a eles que temos interesse de partilharmos com eles os levantamentos que estamos a fazer e temos vindo a partilhar com eles antes da conferência de investimentos para termos uma voz única de necessidade para o apoio ao setor privado. Já há soluções em curso. Aqui inicia na próxima semana o apoio aos pequenos empresários que sofreram os efeitos do ciclone Idai em Sofala. Os valores irão até 5 milhões de meticais e terão juros que variam de 8% a 10%. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, anunciou na tarde desta terça-feira, na cidade da Beira, uma linha de financiamento de até 5 milhões de meticais aos pequenos empresários da província de Sofala que viram as suas atividades comprometidas depois de estragos provocados pelo ciclone Idai. O trabalho que fizemos com o FAN e GAPI vai começar agora dia 1 o apoio dos pequenos empresários, que vai até 1,5 milhão de meticais. Portanto, aí estamos a falar de juros que vão de 8% a 10%. Mas como incentivo, caso o reembolso seja efetivo e exemplar, então este empresário vai ficar com 20% para continuar a financiar a sua atividade. De um lado mais médio, iremos falar de cerca de 5 milhões. Estamos a falar de uma duração que vai a cerca de 36 meses ou 60 meses no caso. Vuma, que falava à imprensa depois de ter testemunhado os danos causados pelo ciclone em algumas empresas e depois de ter mantido o encontro com os representantes dos empresários de Sofala, indicou também as facilidades do fundo de referência. Temos aval pessoal, temos património, como condições mais flexíveis para fazer esta contratação creditícia. A CTA irá dar uma atenção especial aos beneficiários do financiamento, que passa por uma assistência técnica. Estamos a falar de ordens profissionais, mas também estamos a falar de associações de consultores de cariz econômico que vão nos ajudar tanto a assessorar os empresários no desenho de plano de negócio e financeiro. Nos encontros desta terça-feira, o tecido empresarial pretendia, por outro lado, coordenar ações para a conferência de investimentos que terá lugar dentro de um mês. A ideia é assegurar que os nossos empresários estejam mais preparados, do ponto de vista de conteúdos e ideias daquilo que deve ser feito para a respectiva recuperação, neste caso, do tecido empresarial. Também tivemos a falar com os nossos colegas para termos o máximo controle na especulação de preços. Escolhermos esta oportunidade como uma oportunidade da solidariedade que temos estado a testemunhar um pouco por todo o país e fora,
através da forma como nós devemos atuar. Cerca de 450 empresas foram danificadas pelo ciclone em Sofala e os prejuízos estão avaliados em perto de 150 milhões de dólares norte-americanos. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, prestou hoje no Parlamento o seu último informe, tanto do seu mandato, sobre o estado da justiça e da legalidade no país. Corrupção, ataques de insurgentes em Cabo Delgado e os desafios do Ministério Público foram os principais pontos destacados na informação anual. Quinto e último informe do mandato de Beatriz Buchili na direção da instituição do Estado responsável pela investigação, ação penal e controle da legalidade. Perante deputados das 3 bancadas parlamentares, representantes de instituições da administração da justiça e demais convidados, a Procuradora-Geral da República fez a radiografia do estado da justiça e da legalidade durante o ano 2018. Para além das medidas de coação aplicadas aos arguidos, procedemos à apreensão de... Combate à grande corrupção e ataques em Cabo Delgado foram os grandes destaques. Vamos por partes. Dívidas ocultas. Os elementos até aqui coligidos permitiram a constituição de 28 arguidos entre servidores públicos e outros. Sobre 10, foram aplicadas medidas de coação, sendo 9 de prisão preventiva e 1 de liberdade provisória mediante caução. Um dos arguidos, deputado da Assembleia da República e antigo ministro das Finanças do nosso país, encontra-se preso na vizinha da África do Sul por ordem da Justiça americana. Para além das medidas de coação aplicadas aos arguidos, procedemos à apreensão de 15 imóveis, 6 viaturas de diferentes marcas e modelos, uma máquina pesada de construção civil, por haver indício de se tratar de bens adquiridos com base em fundos ilegalmente obtidos e relacionados com os crimes em causa. De modo a garantir a reparação de perdas e danos causados ao Estado, no dia 28 de fevereiro de 2019, intentamos uma ação civil em um tribunal do Reino Unido contra os bancos, empresas e gestores intervenientes na contratação dos empréstimos. Deixamos nosso veemente apelo para a colaboração dos países aos quais solicitamos informações, de modo a garantir a realização da justiça e, deste modo, contribuir para o reforço da confiança e credibilidade do nosso país. Construção do aeroporto de Nacala. 2 antigos ministros são indiciados de se terem aproveitado das suas funções para receberem suborno de uma empresa estrangeira no âmbito do contrato de construção do aeroporto e de um terminal de carvão. Para o efeito, um dos ministros omitiu o seu dever legal de diligência, criando dificuldades àquela empresa para o início da empreitada. E perante tal situação, a empresa em causa ofereceu valores monetários que foram depositados em bancos e com passagem por empresas offshores no estrangeiro. Num outro desenvolvimento, o mesmo dirigente, usando da proximidade já havida com o representante daquela empresa construtora, aprovou os termos de contratação, favorecendo a referida empresa, tendo consequentemente recebido valores monetários igualmente através de empresas offshores e em bancos estrangeiros. O outro ministro emitiu garantias do Estado no âmbito do mesmo contrato em troca de valores monetários também depositados através de empresas offshores e em bancos estrangeiros. Sobre esta matéria, corre um processo crime registrado sobre o número 58, Gabinete Central de Combate à Corrupção, 2017, com 4 arguidos, um dos quais em prisão preventiva, indiciados da prática dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais e participação econômica em negócios. Desvio de fundos no INSS. Uma antiga ministra, com competências titulares sobre o Instituto Público, quando em exercício de suas funções, recebeu por 4 vezes em um ano avultadas somas de dinheiro proveniente de empresas privadas que haviam celebrado contratos de empreitada e de prestação de serviços com aquele instituto. Como forma de garantir a celebração dos contratos, impunha que as empresas procedessem à sobrefaturação, incorporando assim os valores do suborno, para em seguida proceder à entrega a si, por interpostas pessoas, no ato de desembolso dos tranches pelo Instituto. Ataques em Cabo Delgado. Foram ao todo instaurados 19 processos com 339 arguidos entre homens e mulheres, dos quais 275 em prisão preventiva e 64 em liberdade provisória mediante termo de identidade e residência. Em 12 processos foi deduzida a acusação e remetidos ao Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado, encontrando-se em instrução preparatória 7 processos. Desculpe.
Tratando-se de atos que atentam contra a vida e outros direitos fundamentais, bem como a segurança do Estado, envolvendo cidadãos nacionais e estrangeiros, urge adotar mecanismos eficazes para a prevenção e repressão, de modo a garantir a tranquilidade, a integridade territorial e a soberania do nosso povo. Estando quase no fim do mandato, a Procuradora aproveitou a ocasião para, em jeito de balanço, olhar para os avanços e desafios dos últimos 5 anos. Uma cobertura territorial de 130 distritos em 2014, alcançamos hoje todos os distritos do país. De 2.042 funcionários em 2014, passamos para 2.089 em 2018, correspondente a 1,2%. Apesar de considerar positivo o cumprimento do plano estratégico da PGR 2012-2016, a Procuradora reclamou de dificuldades financeiras que terão condicionado a evolução do quadro pessoal e construção de infraestruturas para o cumprimento das atribuições do Ministério Público. O informe da Procuradora-Geral da República sobre o estado da justiça e de legalidade no país suscitou reações das 3 bancadas da Assembleia da República. Acompanhe. Depois da apresentação do informe anual, os deputados deram início à sua apreciação. A Renamo diz que há muito que ficou por explicar e quer respostas da Procuradora-Geral. O que tem a dizer sobre os militares que prenderam no seu quartel, se fuzilando com chambocos, o jornalista Abubakar em Cabo Delgado? A resposta até já podemos antecipar. Há um trabalho em curso no sentido de responsabilizar. Blá, blá, blá. Contudo, insistimos. A linha A. O caso do assassinato do professor Sistak. O que é feito dele? B. O caso do assassinato do membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeka. O que é feito dele? C. O caso da morte do jornalista Paulo Machava. O que é feito dele? D. O desaparecimento do cidadão português Américo Sebastião. Para quando o seu esclarecimento? E. O caso do desaparecimento do membro do Conselho do Estado, Francisco Lole. O que é feito dele? F. O rapto e tortura do professor Maquane. O que é feito dele? G. O rapto e tortura de jornalista e jurista Ercínio de Salema. O que é feito dele? Na mesma linha avança o MDM. Este grupo parlamentar teceu duras críticas à forma como alguns processos são tratados. Que justiça vem, senhora Procuradora, dar informe? Uma justiça cega, implacável e dissuadora, que enche os criminosos de pavor, ou uma justiça de 2 pesos e 2 medidas, que condena os pequenos delitos, prende as folhas, mas ignora os grandes crimes e deixa são e salvo a raiz do mundo do crime. Com efeito, se já foram arrolados alguns suspeitos em conexão com as dívidas ocultas, presos e conduzidos à cadeia, aonde deverão aguardar para ser julgados e explicar a sua responsabilidade na dívida que empurrou nosso país para a bancarrota, não se percebe porque outros, suspeitos de fazer parte da grande farra, de abuso de cargos, branqueamento de capitais, associação criminosas e outros tipos de crime, ainda passeiam impunes nas nossas ruas, rindo-se da justiça e das nossas instituições. O grupo parlamentar da Frelimo não alinha em críticas por segundo considera o informe espelha a realidade da justiça moçambicana. A digníssima Procuradora-Geral da República e por seu intermédio a todos os magistrados e oficiais de justiça do Ministério Público e de outras magistraturas pelo crescente empenho no controlo da legalidade, defesa dos direitos humanos e na prevenção e combate à criminalidade, em particular à corrupção. Com o vosso trabalho abnegado, digníssima Procuradora-Geral, Moçambique tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro Estado de Direito e democrático, onde impera a lei dentro do princípio de que ninguém está acima da lei e todos são iguais perante a lei. Beatriz Bushil volta esta quinta-feira ao Parlamento para responder às questões de insistência dos deputados.
Personalidades que estiveram presentes no Parlamento consideram que está já a ser levado a sério o combate à criminalidade e que o informe da Procuradora é exaustivo. Dizem também que os países que foram solicitados a informação sobre as dívidas ocultas devem mostrar abertura para, de facto, ver o processo andar. Flávio Menete, bastonário da Ordem dos Advogados, é uma das pessoas que, com regularidade, acompanha os informes de Beatriz Buchili. E neste último, apresentado esta quarta-feira, Menete afirma ter notado alguma diferença, chegando a classificá-lo como o melhor de todos apresentados pela Procuradora-Geral. Para além dos aspectos de natureza organizacional e de desenvolvimento institucional da própria Procuradoria, foram abordados aspectos importantes de processos que interessam a todo o povo moçambicano, com uma indicação clara de que as coisas estão a ser levadas a sério. Flávio Menete fala também da alegada falta de colaboração de alguns países sobre o processo das dívidas ocultas. É importante que os países para os quais foram expedidas cartas rogatórias respondam, colaborem com a justiça moçambicana, até mesmo porque só assim é que esses países que são afinal países que têm estado a criticar a inércia da nossa justiça, não é? A única maneira que eu acho que têm de demonstrar que estão interessadas em ver esta justiça a funcionar é responder as solicitações que foram feitas. Isaac Chante, por sua vez, acompanhou o informe de Beatriz Buchili pela primeira vez na qualidade de provedor de justiça, mas vinha acompanhando os anteriores como ministro e, por isso, tem também algo a dizer. Não, acho que o informe foi o mais exaustivo possível, não é? Creio que só isso basta. Contrariamente ao que tem acontecido das vezes anteriores, o informe da Procuradora-Geral da República deste ano foi o menos concorrido em termos de convidados do governo. Convidado a comentar sobre o assunto, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que o jornalista que esteve detido por mais de 90 dias em Cabo Delgado pode judicialmente procurar responsabilizar as pessoas que o mantiveram na cadeia. Flávio Menete diz que a manutenção deste jornalista na cadeia depois de 3 meses sem acusação formal é considerada prisão ilegal. Germano Daniel e Amada Bubacar, jornalistas detidos em janeiro em Cabo Delgado, tiveram liberdade provisória mediante termo de identidade e residência nesta terça-feira. No caso de Germano Daniel, segundo o comunicado do MISA Moçambique, foi mantido em prisão e sem acusação formal por um período além do que a lei prevê. Para Flávio Menete, este fato dá espaço para que se exija a responsabilização. Esta é uma das questões que nós sempre colocamos. Se transcorrido o prazo de prisão preventiva sem culpa formada, não tiver sido deduzida a acusação, a pessoa tem que ser solta. Porque a partir desse momento está numa situação de prisão ilegal. E se está em prisão ilegal, pode desencadear os mecanismos apropriados para responsabilizar as pessoas que o mantiveram numa situação de prisão ilegal. Menete diz ainda não haver muita clareza nas acusações que pesam sobre os 2 jornalistas que estiveram detidos em Cabo Delgado. Ele é preso alegadamente por ter estado envolvido em não sei o que de segredo de Estado, que é um pouco complicado porque eu saiba, a Amada Bubacar não sequer é funcionário público, não sei que crime seria. E depois de muito tempo vem falar num outro crime qualquer, que não é o crime que o levou à prisão. Então, é um pouco complicado perceber de facto o que é que está por detrás desta prisão e o que é que aconteceu. E mais não posso comentar porque não tenho detalhes do que consta dos autos. Refira-se que a Ordem dos Advogados sempre se opôs à forma como aconteceu a detenção do jornalista Amada Bubacar, dizendo que ela não seguiu os processos exigidos.
O presidente da Associação dos Juízes esclarece que a transferência do juiz Délio Portugal para Matola não tem que ver com punição ou perseguição, mas sim trata-se de um processo normal no sistema de transferência dos juízes. Chama-se Délio Miguel Pereira Portugal, o juiz que foi transferido da secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para a secção laboral do Tribunal Judicial da província de Maputo. A transferência ocorre 2 meses depois de o jovem juiz ter autorizado a detenção de 10 arguidos do processo que investiga as dívidas ocultas. Foi notória troca de matérias. Vamos a esta altura insistir para a matéria mais atualizada que dá conta de que o presidente da Associação dos Juízes esclarece que a transferência do juiz Délio Portugal para Matola não tem que ver com punição ou perseguição, mas sim trata-se de um processo normal no sistema de transferência dos juízes. O juiz Délio, porque é um bom juiz, por causa dos critérios que o Conselho usou, achou por bem afetar o juiz Délio num dos tribunais, que é o Tribunal da Província de Maputo. Não existe, porque trata-se de mera desinformação, a ideia de que o juiz Délio foi punido, se o juiz Délio foi promovido ou coisa parecida. O que se trata, efetivamente, é uma movimentação dita normal. Até porque, outra questão que se podia suscitar, é preciso perceber que o juiz em causa não é o juiz da causa. Ele é o juiz ligado à instrução criminal e a sua intervenção em sede dos tais processos que já passaram e que foram até mediatizados, já passou. Ele não poderia voltar a mexer estes processos. Tanto o que houve foi uma movimentação absolutamente normal. E tudo quanto a ser suscitado ao nível das redes sociais, ao nível da comunicação social, não passa de mera desinformação e que a movimentação do colega teve por esteio um regulamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Samora Machel Júnior diz que quem devia ser processado por violação dos estatutos da Frelimo é o presidente da Frelimo, Filipe Nunes, e o secretário-geral do partido, Roque Silva. Na resposta à acusação promovida pelo secretário do Comitê de Verificação, o filho do antigo presidente da Frelimo nega todas as acusações e diz que Filipe Nunes deve ser suspenso do partido. Acusado de violar os estatutos da Frelimo por ter aceito liderar a lista da Ajudem, Associação Juvenil afastada da corrida eleitoral em Maputo, Samora Machel Júnior foi violento na resposta à nota de acusação. Além da falta de competências do órgão que ordenou a abertura do processo disciplinar e daquele que o instruiu, Samora Machel denunciou também o incumprimento dos prazos no processo. Por exemplo, diz que a produção e provas, a elaboração da nota de acusação e a entrega da respectiva cópia foram feitas antes da sua audição. Sobre o conteúdo da acusação, Samito nega que tenha se apresentado aos órgãos eleitorais como membro da Ajudem. Estava inscrito na lista da Ajudem para concorrer como cabeça de lista. As candidaturas apresentadas constituíam um grupo de cidadãos que pretendiam concorrer para travar uma luta contra a corrupção na autarquia de Maputo e introduzir políticas mais inclusivas e democráticas. O meu partido, o partido de Mondlane, de Machel, de Chissano e de Guebuza, não pode ver nenhum mal nesse desejo. Samora Machel Júnior diz que foi o único candidato à cabeça de lista da Frelimo para a cidade de Maputo, proposto por todos os comitês distritais e que a sua candidatura foi apurada com o cumprimento de 100% dos requisitos exigidos pelo partido. O secretariado, alegadamente por instrução do camarada presidente do partido e do secretário-geral, selecionou os nomes de Inéas Comis, aparentemente proposto apenas pelo distrito de Canhaca, Antônio Sumbana Júnior e Razak Manique. Para alguns, foi necessário recorrer à fraude em vários órgãos, incluindo no secretariado do Comitê da Cidade, para reunir os requisitos. O acusado diz que pediu explicações sobre a sua exclusão ao secretariado do Comitê da Cidade, mas nunca teve resposta. Dentro da mais séria disciplina partidária, depois de inúmeras insistências, falei com o camarada Francisco Madjaia, então primeiro secretário do Comitê da Cidade, que me disse ter sido uma decisão dele, mas nunca me explicou os fundamentos desta decisão pessoal.
Na resposta, Samora Machel Júnior conta que, na sequência da sua exclusão, abordou o assunto com Joaquim Chissano e Armando Guebuza, antigos dirigentes do partido, e com Filipe Paunde e Tomás Salomão, 2 membros da comissão política. Mas o mesmo já não aconteceu com Filipe Nhusse e Roque Silva. Nunca consegui falar, apesar de insistentemente o solicitar por todos os meios disponíveis com o camarada presidente do partido, mesmo indicando tratar-se de um assunto importante. Escreve Samora Machel Júnior, rebatendo a acusação de que não usou os meios apropriados para apresentar a sua reclamação. Se um presidente da Frelimo e o secretário-geral não aceitam receber ou ouvir um membro do Comitê Central, não se pode pensar na hipótese de cumprirem o artigo 13 dos Estatutos, que versa sobre os deveres especiais dos membros e dirigentes dos órgãos do partido, e começa a contra-atacar. Eu candidatei-me pela Ajudem quando ficou claro que o partido e os seus mais altos dirigentes, presidente e secretário-geral, não cumprem as diretivas e os estatutos. Eu candidatei-me pela Ajudem quando ficou claro que o presidente e o secretário-geral pensam que a Frelimo é a sua vontade. Eu candidatei-me pela Ajudem porque muitos camaradas nela afiliados queriam que concorresse. E justifica que não precisou da autorização dos órgãos competentes da Frelimo para concorrer, porque a Ajudem não é um partido político, nem uma organização associada ou dependente de um partido político. Sobre a exclusão da lista da Ajudem pelos órgãos eleitorais, Samito é explosivo. Tenho provas cabais de terem existido muitos crimes e ilícitos eleitorais, com autores morais e materiais identificáveis para a exclusão da Ajudem junto da Comissão Nacional de Eleições. E porque a acusação diz que o ilícito disciplinar por ele cometido é passível de pena de expulsão do partido, Samora Machel responde afirmando que a medida resulta da campanha contra a democracia e contra as regras instaladas na Frelimo por Filipe Nhusse e Roque Silva. E questiona quem, depois desta expulsão, continuando membro da Frelimo, ousará levantar-se contra a indisciplina dos dirigentes e a desobediência destes estatutos e demais normas partidárias. Aliás, quem hoje se atreve a dizer que a candidatura do camarada Filipe Nhusse, a candidato a presidente da República, está fora dos estatutos da Frelimo. Além de defender a nulidade do processo, Samora Machel Júnior defende que o presidente da Frelimo e o secretário-geral é que deveriam ser acusados por violação dos estatutos e por não permitir que os membros do partido detenham da mais ampla liberdade de crítica e de opinião, não estimularem o diálogo. Mais do que a acusação, o filho de Samora Machel vai mais longe e defende que Filipe Nhusse deve ser suspenso das funções do presidente da Frelimo e justifica-se. Não defende a unidade e a coesão internas, não garante o respeito pelos princípios da Frelimo, viola gravemente os estatutos da Frelimo, não está a empenhar a sua magistratura moral e política. Entretanto, a Frelimo condena a afronta de Samora Machel Júnior para com as lideranças do partido. Num contacto telefónico, Caifadine Manasse, porta-voz do partido, disse que o filho do primeiro presidente de Moçambique deve saber a quem canalizar as suas preocupações. Por outro lado, Caifadine diz que o caso já está a ser analisado pelo Comitê de Verificação e em reunião do Comitê Central, o partido vai se posicionar sobre o assunto. Não deveria ser membro do
não pode fazer esse tipo de coisas para um membro da estatura de Samora Machel Júnior. Certo, Caifadine. A petição era mesmo direcionada às lideranças da Frelimo. Como é que as lideranças do partido receberam esta carta? Bom, sobre a petição não poderei me pronunciar muito. Apenas estou a pronunciar daquilo que vi ou estamos a fazer como pergunta que passaram, porque a petição, se existe, está no Comitê de Verificação. E nós, membros do Comitê Central, ainda não tivemos o relatório do Comitê de Verificação. Só teremos o relatório do Comitê de Verificação na sessão do Comitê Central. É lá onde será debatida o relatório do Comitê de Verificação. E se o Comitê de Verificação receber esta petição, vai nos fazer chegar como membros do Comitê Central. E todo membro do partido deve saber muito bem que tem deveres e tem obrigações de aquilo que são regras internas do partido respeitar e para o bem do partido. Intervalo, voltamos já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. O STAI registrou desde o início do recenseamento eleitoral cerca de 942 mil eleitores, dos mais de 7 milhões planificados até ao fim do processo. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, faz um balanço positivo da primeira semana do recenseamento eleitoral em todo o país e já inscreveu perto de 13% dos eleitores previstos. Os distritos sem autarquias registraram a maior parte de cidadãos com uma média acima de 40 eleitores por dia. As províncias de Sofala e da Zambésia são as que apresentam números mais baixos de inscritos. Registramos 941.601 eleitores. Não é a nossa meta semanal, portanto nós temos uma meta semanal de cerca de 1.200.000 eleitores por semana, mas atendendo ao facto de que os eleitores costumam deixar para as últimas semanas, achamos que esta cifra, este número de inscritos é bastante satisfatório. Apesar do balanço positivo, o porta-voz do STAI, Cláudio Langa, reconhece que o recenseamento eleitoral é marcado por problemas, alguns dos quais estão a ser ultrapassados. Temos algumas paralisações momentâneas por causa do uso do gerador. Não é? Nós já tínhamos constatado o ano passado que o gerador é sim uma alternativa, mas não é das melhores para a questão da falta de corrente elétrica da rede nacional. É por isso que planificamos a aquisição de 3.000 painéis solares. O recenseamento eleitoral arrancou no dia 15 de abril em curso e termina a 30 de maio próximo. Para o efeito, foram criados mais de 7.000 postos eleitorais e contratados 5.000 brigadistas. Um número significativo de postos de recenseamento eleitoral abriu tarde no dia do arranque do processo, sobretudo em Sofala e Manica, devido à ausência de brigadistas, falta de material e outras condições logísticas, segundo algumas organizações da sociedade civil. Além da fraca afluência, os observadores queixam-se de interrupções temporárias no processo, devido à avaria no sistema de registro e impressoras, falta de boletins, fraca capacidade das baterias dos computadores e falta de energia elétrica. Em alguns casos mais graves, a interrupção do recenseamento do cidadão levou dias por conta da ineficiência dos técnicos do STAI. Como consequência, em algumas brigadas de Maputo, Manica, Zambésia e Cabo Delgado, os cartões de eleitores foram entregues tardiamente. O especialista em legislação eleitoral, Guilherme Bilala, apela aos órgãos eleitorais a dar atenção especial ao distrito de Buzi. Explica porquê. As pessoas não estão nas suas residências, zonas de residência habitual, ou as pessoas estão em processo de retorno às suas zonas de residência habitual. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, recomenda a intensificação da educação cívica. O que nós queríamos era alertar ou chamar a atenção aos órgãos da administração eleitoral para que possam massificar a educação cívica. Para o representante da organização Sociedade Aberta, José Dias, os órgãos eleitorais devem flexibilizar a credenciação dos observadores. Quando não há observadores porque não estão credenciados,
fica afetado fica afetado todo o processo no sentido negativo. Então esperamos que as comissões provinciais de eleições, as comissões distritais de eleições possam fazer uma melhor articulação. A sociedade civil lançou uma plataforma nacional sobre mulheres, paz e segurança. A organização tem como objetivo garantir a integração da mulher nos processos de paz, reconciliação e desenvolvimento do país. Vários intervenientes da sociedade civil juntaram-se esta quarta-feira na cidade de Maputo para testemunhar o lançamento de uma nova organização. Trata-se da Plataforma Nacional da Sociedade Civil sobre Mulheres, Paz e Segurança. É uma iniciativa que pretende reforçar o papel da mulher nos processos de pacificação do país. Nós queremos contribuir para que a mulher deixe de ser um rosto invisível, sobretudo em fases de conflito, porque a plataforma vai trabalhar essencialmente para a integração econômica, social, política da mulher. A reconciliação familiar e social depende sobremaneira da mulher. Então, as mulheres vão contribuir para a reconciliação familiar e social e comunitária. É uma grande honra de apoiar esta conferência muito importante em Moçambique sobre o papel das mulheres nos assuntos de paz, segurança e reconciliação. O antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, destacou a importância da criação desta plataforma como parte importante da sociedade. É mais do que falar de empoderamento da mulher. Trata-se de uma iniciativa em que a mulher está à procura de formas de se organizar para melhor estar presente e melhor ser reconhecido pelas suas capacidades e tomar o seu lugar. O evento de 2 dias decorre sob o lema Mulheres, Paz, Reconciliação e Desenvolvimento. Vamos olhar o mundo. Subiu para 359 o número de mortos na sequência dos atentados de domingo no Sri Lanka. A polícia deteve 58 pessoas suspeitas dos ataques mais mortíferos na história da Ásia do Sul. Cada dia que passa, sobe o número de vítimas mortais e dos detidos em conexão com os atentados de Sri Lanka. A esta altura, contabilizam-se 359 mortos e cerca de 500 estão feridos. Mais 18 pessoas foram detidas, aumentando o número de suspeitos para 58. Entre os detidos está uma mulher a qual se alega ter estudado numa universidade do Reino Unido e noutra da Austrália. Outra mulher, cujo marido foi um dos bombistas suicidas, fez-se explodir quando a polícia invadiu a sua casa, matando seu irmão e 3 filhos. No Parlamento, o ministro da Defesa singalês reconheceu que o governo não tomou medidas preventivas depois de ter recebido avisos da Índia no dia 4 de abril. Após 2 dias, o Estado Islâmico reivindicou o atentado, sem, no entanto, oferecer as provas da sua participação. O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, poderá ganhar o direito de cumprir a pena em regime aberto ou em prisão domiciliar. A Justiça brasileira decidiu reduzir a pena de 12 anos e 11 meses para cerca de 8 anos. Uma boa notícia para o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva. A sua pena ficou reduzida em 3 anos. A pena definitiva de corrupção passiva vai fixada em 5 anos e 6 meses, 20 dias, e para o crime de lavagem, 3 anos, 4 meses de reclusão, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias. Lula da Silva, que já cumpriu 1 ano de prisão, poderá cumprir o resto da pena ou em regime semiaberto ou estando em casa. A decisão vai ser tomada em setembro, depois de Lula ter cumprido 1/6 de prisão penal. Contudo, as possibilidades podem ficar nulas caso Lula da Silva seja condenado em segunda instância sobre novas acusações que têm a ver com as reformas no sítio de Atibaia. A Justiça decidiu reduzir a pena de Lula por concluir que o julgamento em segunda instância teria exagerado na atribuição da sentença. O próximo bloco do jornal será dedicado à análise numa condução do jornalista STV Boaventura Mocipo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, Maputo irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 28 graus de máxima para Xai-Xai e 22 de mínima. Inhambane irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 24.
Tete, centro do país, 33 de máxima e 22 de mínima, 26 graus de máxima no Chimoio e 16 de mínima. Beira, 29 graus de máxima e 23 de mínima, 31 graus de máxima em Climane e 23 de mínima. Norte do país, atenção ao mau tempo para a cidade de Pemba, 31 graus de máxima e 23 de mínima. Mau tempo também para Nampula, 29 graus de máxima e 20 de mínima. Lixinga, 26 graus de máxima e 14 de mínima. Até a próxima. Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao espaço de comentário, todas as quartas-feiras, aqui na STV e STV Notícias. Hoje vamos discutir 3 temas que marcam a atualidade, nomeadamente o informe anual da Procuradoria-Geral da República e a resposta de Samora Machel Júnior à acusação que lhe é movida pela Frelimo. Se não sobrar tempo, também vamos falar do ciclone Kenneth, que ameaça sacudir parte da zona norte do país. Para fazer a discussão de hoje, conto com 2 convidados, são eles do meu lado esquerdo, Thomas Selemani, economista e também analista político, e do meu lado direito, Job Fazenda, analista político e também jurista. Mas antes de irmos aos nossos temas, uma notícia de última hora: o Tribunal Judicial da cidade de Maputo negou o pagamento de caução aos 2 novos arguidos do caso de desvio de fundos no INSS e, portanto, decidiu mantê-los em prisão preventiva. Trata-se, portanto, de Ernesto Armando Semango e José Marcelino. Muito bem, vamos à nossa discussão. Cumprimento os dois, muito boa noite. Boa noite. E sejam bem-vindos a este espaço de comentário. Thomas Selemani, hoje começo por si. O informe anual do Procurador-Geral da República essencialmente apresenta o estado da legalidade em Moçambique. A minha primeira pergunta, e até para começarmos, como é que avalia o estado da nossa legalidade à luz deste informe que foi apresentado hoje pela Procuradora-Geral da República? Ou seja, a Procuradora cobriu todas as expectativas no seu entender ou faltou alguma coisa ainda por dizer? Obrigado, boa noite, telespectadores, boa noite, colega do painel. Eu não tinha nenhuma expectativa com relação a este informe e, por isso, não posso dizer se cobriu expectativa ou não cobriu. O que posso dizer é, na minha maneira de ver, o que é que o informe diz e o que está escrito no informe implica, que significado tem para Vamos para a isso, no seu entender, de forma geral, depois vamos aos aspectos específicos. De forma geral, qual é o significado deste informe? Está em linha com todos os outros anteriores informes que a PGR e os diferentes procuradores têm apresentado ao público por via da Assembleia da República. Está em linha no sentido de refletir o tipo de economia política que reina em Moçambique, de defender o poder, de fazer de conta que se trata da legalidade, de tratar uma página e meia da grande corrupção, do branqueamento de capitais e de crimes mais hediondos e de se basear, sobretudo, em crimes mais mediáticos, deixando para trás, em termos de destaque, aqueles casos que têm mais implicação na vida das famílias humildes, na vida... Mas quando fala de que este informe mantém a linha de defesa do poder, nós vimos aqui a menção aos grandes casos de corrupção. Temos o caso das dívidas ocultas e o seu respectivo processo autônomo, temos o caso de Helena Taipo e temos o caso que foi revelado neste informe, que envolve 2 ex-ministros suspeitos de corrupção na construção de um aeroporto e um terminal de carvão. Ainda assim, este informe mantém a linha de defesa do poder. É exatamente por ter esses casos que eu acho que é um informe de defesa do poder, porque se formos a ler todos os informes da Procuradoria, historicamente, e se compararmos com os anos eleitorais, não eleitorais, em que os informes foram apresentados, vamos notar que todos os anos pré-eleitorais e todos os anos eleitorais, os informes e a máquina da justiça têm um grande espetáculo de Acha que este é um informe eleitoralista? É isso que está a dizer? Eleitoralista não diria, mantenho o que disse, é um informe que reflete uma linha de economia política de defesa do poder. Eleitoralista, sim, para ganhar eleições, mas depois de ganhar eleições
prevê-se a manutenção do poder. Essa é a minha leitura. De forma geral. Muito bem. Diogo Fazenda, quero ouvir a sua opinião. Concorda com a ideia que levanta aqui Thomas Selman, que este é um informe que mantém o princípio relativamente ou comparativamente ou igual aos anteriores informes de defesa de poder, reflete a defesa de poder político? Muito boa noite. Queria aproveitar para saudar e cumprimentar a todos os telespectadores da STV, aos colegas do painel. Bem, infelizmente não concordo com a linha apresentada pelo colega do painel por razões simples. É que é verdade que o informe da Procuradoria-Geral da República está amarrada a um comando constitucional e também a lei da organização que regula o Ministério Público, onde estabelece as principais ações que devem constar. Por causa disso, vai parecer que, em termos de estrutura, o documento vai seguir o que vem previsto na lei. Mas este informe, à semelhança dos outros colegas que têm trabalhado com essas matérias no dia a dia, podemos até dizer que é um pouco mais ousado do que o tem sido habitualmente. Estamos lembrados... O que quer dizer ousado? Exato. Ele aprofunda os principais temas sobre a legalidade, isso quer dizer... O que eu quero dizer ousado é que a Procuradoria-Geral da República, no geral, enquanto que garante a legalidade, traz ao de cima não só uma espécie de relato daquilo que são as ações que estão a desenvolver nos últimos dias, que se nós analisarmos aquilo que é a realidade jurídica do nosso país, podemos ficar com a impressão de que num passado quase que recente era quase que impensável que casos dessa natureza tomassem proporções como tomaram. Olhando especificamente para a questão da corrupção, porque eu acho que este é um mal que a própria Procuradoria-Geral da República veio dizer que veio lesar o Estado em mais de 2 bilhões de meticais, um valor que é um valor extremamente expressivo que podia impactar bastante na vida das comunidades. E nós temos, a Procuradora-Geral da República trouxe ao de cima em sede do Parlamento que a Procuradoria está a ser incisiva e até implacável com alguns casos, esclarecendo algumas situações e outras que não estão ainda esclarecidas. Acha que este informe transmite, de facto, um combate decisivo? Eu acho que sim, à corrupção? Uma nova forma de estar da própria Procuradoria-Geral da República e até da própria Justiça, se olharmos para aquilo que efetivamente vem acontecendo no local. Um dos exemplos claros e até evidentes é a questão das dívidas não declaradas, apesar das limitações que a Procuradoria teve, até a Procuradora, se nós lermos o informe do ano passado, a Procuradora dizia que algumas realidades, alguns países nos estão a fornecer. Já desta vez, ela traz o nome dos países que nos estão a fornecer. Pelo menos eu, enquanto moçambicano, sei que os Estados Unidos da América, os Emirados Árabes Unidos, não forneceram a informação necessária. Mesmo... Ela traz mais desenvolvimento. Exato, traz que destrinça um pouco mais essa questão especificamente a questão das dívidas ocultas e a questão da corrupção. Thomas Selman, não vê o que vê o Diogo Fazenda, a ideia de que há uma nova forma de estar na Procuradoria e há o desenvolvimento de informação relativamente a estes grandes dossiês, principalmente o caso das dívidas ocultas, em que a Procuradora detalhou, inclusive explicou o número de arguidos, os países que estão ou não a colaborar, aquilo que Moçambique está a fazer fora para tentar recuperar os ativos. Continua a não ver no mesmo ângulo? Não há de ser pela alocução dele que eu hei de ver isso. Exato. Não vejo porque, vamos por partes, dívidas ocultas. E eu só veria uma nova atitude, uma nova forma de estar, de agir da PGR, se tudo isto que a PGR foi dizer hoje no Parlamento tivesse sido dito antes dos americanos divulgarem toda a informação que nós sabemos. Aí eu diria que a PGR defende o interesse do Estado, está contra os criminosos, está contra o atual regime econômico, político de dilapidação dos recursos públicos. Eu podia dizer isso, mas esperar que a Kroll venha bater a escopo e martelo, venha nos dizer o que disse, esperar que os americanos façam uma acusação, esperar que a Interpol prenda o deputado da Frelimo, Manuel Chang, para depois vir nos dizer o que já sabemos, sinceramente. Portanto, o caso das dívidas ocultas, houve esta nuance. Dívidas ocultas, arrumado. Em relação aos outros grandes casos. Em relação aos outros, vamos colocar em perspectiva.
Há quem diga que é a primeira vez que um alto dirigente da segurança do Estado é preso. É mentira. Quando o presidente Guebuza entrou no poder, a primeira grande ação de charme que fez foi prender o ministro Manhenche, que na altura era o super-ministro. Então não é a primeira vez que se faz essa tentativa de prender alguém do CIS, ministro da presidência, ex-ministro. A ministra, ex-ministra, ex-embaixadora Helena Taipo, não é a primeira, já conhecemos este filme, para dizer assim. Portanto, estas ações da Procuradoria-Geral da República não convencem de que, de facto, não me convencem, há um combate decisivo à corrupção. Analisando historicamente, não vejo que haja alguma mudança. Por exemplo, tirando as detenções, o que é que muda no sistema de gestão de finanças públicas deste país? Nada muda. Prendem-se as pessoas, ok, a ex-ministra Taipo é acusada de ter desviado dinheiro do INSS. Como é que esse desvio aconteceu? O que é que foi feito para além da detenção dela que impeça que esse desvio, esses roubos continuem? Não vejo. Branqueamento de capitais, o que é que foi feito de novo, tirando as detenções? Ainda vamos falar do branqueamento de capitais. Job Fazenda, estas ideias que levanta o Tomás Suleiman relativamente às dívidas ocultas, a ideia de que o Ministério Público está a funcionar a reboque da investigação que os Estados Unidos fez e relativamente aos outros grandes casos de que eles, no fundo, não constituem uma grande novidade no combate à corrupção. Bem, primeiro, em relação à questão da Kroll que o colega apresenta, eu acho que tem que ficar patente que a Kroll veio fazer uma auditoria. E em qualquer instituição que não se consegue descortinar uma determinada prática ilícita, convida-se uma auditoria para fazer esse trabalho. Então, o resultado da auditoria, e não podemos esquecer que essa auditoria foi dirigida pela Procuradoria-Geral da República. Como resultado da auditoria, nós ficamos a saber as coisas que ficamos a saber, naturalmente com as censuras que o relatório teve por razões de segredo de justiça, por causa de princípios constitucionais, questão da presunção de inocência, etc. Entretanto, o fato dos americanos virem apresentar ou terem iniciado o processo de detenção do deputado Manuel Chang não vem, na minha opinião, esvaziar, porque até a própria Procuradoria-Geral da República já tinha dito que tem informações que eles estão a solicitar junto dos americanos que não tinham em seu poder. Entretanto, depois que os americanos deteveram Manuel Chang e os outros seus comparsas, vieram depois divulgar a informação. No seu entender, o Ministério Público, ou melhor, a Procuradoria, não funcionou a reboque da investigação americana. Pode ter aproveitado... Mas foi o funcionamento normal das instituições. Sim, eu acho que pode ter aproveitado a informação disponibilizada pelos americanos. No âmbito da cooperação judiciária que existe entre os países. Aquela que foi tornada pública, mas vir dizer que funcionou a reboque, acho que é um pouco também desvalorizar o trabalho dos procuradores que tiveram a fazer a investigação, a fazer a investigação. Agora, nós não podemos nos orgulhar, enquanto que país, de termos uma espécie de um ranking de prisões de altos dignatários, etc. O que está-se a dizer, pelo menos o que a Procuradoria-Geral da República veio dizer, é que, em relação à questão da corrupção, nós estamos a ter uma mão mais enérgicas, e vocês no dia a dia conseguem ver isso. Agora, em relação ao que veio acontecer para além das detenções, olha, nas conclusões da Procuradoria-Geral da República, no seu informe, na página 70, diz de forma clara que, no 69 e 70, vem dizer que, em relação para além da questão da prisão, a Procuradoria-Geral da República está preocupada, se nós temos acompanhado os órgãos de comunicação social, para além das detenções, acontece também a apreensão de bens resultantes de corrupção. Exato. E esses bens, naturalmente, depois do julgamento, irão reverter a favor do Estado. Não só, como também a Procuradoria-Geral da República propõe uma reforma legal, porque é preciso que nós tenhamos em conta que o nosso sistema penal, ou o Código Penal moçambicano, foi revisto agora em 2018 ou 2017. Entretanto, há outros instrumentos, como a questão do Código de Execução de Penas, etc., o Código de Processo Penal, que datam lá dos anos 800, que é preciso que sejam também revistos para facilitar o trabalho da própria Procuradoria-Geral da República. Muito bem. Vamos sair da corrupção. Dentro do informe, vamos para outros dois aspectos, que é o branqueamento de capitais. A Procuradora-Geral da República fez uma caracterização do crime, disse que se usam empresas imobiliárias, casas de câmbio, instituições financeiras e sociedades de advogados para se lavar
o dinheiro e queixou-se de não ter instrumentos para investigação, nomeadamente a sugerir a criação de um gabinete de recuperação de ativos, também a criação de uma lei de recuperação de ativos. E tocou também a questão do abuso da figura de ajuste direto por parte das chefias das instituições públicas como um grande mecanismo de corrupção. Tomás Selemani, quero ouvir a sua reflexão em relação a estes dois pontos, sobretudo a questão de branqueamento de capitais, foi um ponto bastante vincado pela Procuradora, no sentido de que não há, neste momento, capacidade, pelo menos satisfatória, de investigar este tipo de crimes. Não há e não pode haver enquanto o Poder Judicial, a ação da Procuradoria, estiver intrinsecamente ligada aos processos de enriquecimento neste país. Não podemos olhar para a PGR. Eu, pessoalmente, não acho que a Procuradora Bushili seja menos ou mais competente do que os anteriores. Enquanto o sistema de justiça continuar como está, enquanto o processo de enriquecimento, o processo de desenvolvimento, a realização de negócios neste país continuar a ser feita como é feita, enquanto o enriquecimento estiver baseado no saque ao Estado, não há como termos um combate cerrado ao branqueamento de capitais. Ela está a propor aqui um gabinete de recuperação de ativos eu já vou com gente especializada, com instrumentos de investigação já vou para aí. Eu estive na equipa de avaliação do segundo relatório do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, no grupo de Economia, Governação e Gestão Econômica. E nesse grupo, uma das secções que tivemos que escrever chama-se Combate à Corrupção e Branqueamento de Capitais. Deve estar lá no relatório, já é público. Nessa secção, um dos exercícios, dentre vários que fizemos, foi ler todos os informes da PGR nos últimos 6 anos e ver o que existe em termos de combate à corrupção e branqueamento de capitais. E o que existe ou o que não existe? O que é que existe? Três coisas que se repetem, inclusive, no informe deste ano 2019. Primeiro, a conclusão geral que o branqueamento de capitais e a corrupção, a grande corrupção, o saque ao Estado, cresce a uma proporção muito maior do que a capacidade do Estado de perseguir esse crime. Segundo, que as leis existentes são suficientes para combater esse crime. O combate ao crime não acontece, segundo entrevistas que fizemos a várias pessoas ligadas ao setor, não acontece porque não há meios humanos suficientes quer dizer em quantidade e em qualidade, conhecimento técnico, disposição de meios informáticos e tal, não há meios materiais, não há meios financeiros para realizar esse combate. É verdade que o país é pobre, mas o país é pobre, tem que ter prioridades. Se o combate à corrupção, o combate ao branqueamento de capitais for uma prioridade, os recursos têm que há ser de ter os direcionados. mesmos recursos, por exemplo, que as presidências abertas têm. Se não têm os mesmos recursos, quer dizer que em termos de prioridade não estão no mesmo patamar. Outro aspecto, neste informe a Procuradora diz que foi constituído um grupo multissectorial para tentar recuperar ativos, tal. Ok. Esse parágrafo já vem desde 2016. Eu vou dizer, quem tem interesse pode ir ver. No informe 2016, página 50, é o mesmo parágrafo. No informe 2017, página 53. No informe 2018, página 49. O meu ponto vai muito para além de repetir esse parágrafo de constituição do grupo multissectorial, Autoridade Tributária, Ministério das Finanças. O meu ponto é, da análise que nós fizemos ao Gabinete de Informação Financeira, não é necessário ter estes grupos todos, se o Gabinete de Informação Financeira, até onde entendi, tem muita competência para fazer o trabalho que deve fazer, se tiver os poderes de recuperar ativos, os recupera. Portanto, não é preciso criar nenhum gabinete novo, não é preciso criar nenhuma lei. Na minha análise, não. Com as leis que existem, as leis que existem são suficientes, o órgão que existe é suficiente. Só para terminar, o que foi feito agora no processo da ex-ministra Helena Taipo
da apreensão de viaturas e tal. Como é que se chama isso? Recuperação de ativos ou como é que se chama? Porque neste caso foi possível recuperar mesmo sem um tal gabinete então, e sem a tal lei. Para que o gabinete? Não vejo muito necessidade. Bem. Quero também ouvir a sua reflexão, considerando que está aqui a colocar Tomás Suleiman relativamente ao branqueamento de capitais. Sobretudo a ideia de que as leis e as instituições existentes neste momento, elas são suficientes para combater o branqueamento de capitais. Bem, podemos entrar por essa via, entretanto, há um aspecto que eu acho que tem que ficar claro, é que mesmo com base nas leis que existem atualmente, é feita alguma recuperação ou apreensão de bens no ato de instrução do processo, que depois do julgamento podem os mesmos converterem a favor do Estado se a pessoa efetivamente for considerada culpada. Entretanto, há este pedido da própria Procuradoria-Geral da República que se aprove uma lei específica da recuperação dos bens, porque o Gabinete de Informação Financeira, a tarefa não é necessariamente recuperar bens, a tarefa é identificar operações que sejam consideradas suspeitas e encaminhar a própria Procuradoria-Geral da República para, em seguida, a Procuradoria-Geral da República instruir o processo e enviar ao Tribunal. O que se requer, sem ignorar o fato da legislação existente, com a legislação existente, a própria Procuradoria-Geral da República fazer um pouco mais do que tem feito, é que nós, enquanto país, tenhamos a coragem de aprovar essa legislação que a Procuradoria-Geral da República já solicita há algum tempo. Porque agora, como é que é feita? A apreensão acontece, o procurador solicita ao juiz de instrução criminal que, efetivamente, se apreenda ou congele-se contas, etc, etc, etc. Mas não resulta necessariamente de uma lei específica que trata dessas matérias. Mas atinge o mesmo objetivo. A questão que levanta o Suleiman de que está-se a pedir um gabinete de recuperação de ativos e a respectiva lei, mas temos estado a acompanhar, sobretudo no caso das dívidas ocultas e no caso da Helena Taipo, acompanhamos apreensões. A própria procuradora disse que foram apreendidas 27 viaturas e 7 imóveis. Quer dizer, portanto, mesmo sem a legislação é possível fazer alguma coisa. Colocar o argumento de que precisamos de um gabinete, precisamos de uma lei específica, é suficiente para não fazer o necessário? Não, eu não acho que seja suficiente para não fazer o necessário. O que está-se a dizer é que aqueles que estão no terreno a trabalhar com esses processos no dia a dia sentem a necessidade de ter uma legislação específica para fazer este trabalho. Agora, o que eu dizia é que isso resulta de nós, enquanto que país, assumirmos como um compromisso que temos para não só combater a corrupção, como desencorajar a tal prática e todos saberem que se porventura eu adquirir algum patrimônio como resultado de uma prática corrupta, o meu patrimônio efetivamente será lançado mão. Neste momento, o que se tem estado a fazer a Procuradoria-Geral da República são com recursos a vários meios que podem encontrar, quer dizer, há algumas manobras que encontram, engenharias encontradas na lei para poder chegar lá. Mas se temos uma legislação específica, é mais concreta. É mais concreta e todo mundo sabe. Repare que no caso concreto da ex-embaixadora Helena Taipo, se está lembrado, circulou nas redes sociais um documento em que o seu advogado reclamava que nesse processo o Gabinete de Combate Central de Combate à Corrupção estava a ir além daquilo que a lei permitia. E repare, imagine se porventura, é verdade que foi numa fase não apropriada do processo, mas imagine que porventura depois a pessoa processe o Estado por achar que o Estado exagerou na sua atuação e até recorreu a uma lei que nem sequer previa. Em vez de termos o patrimônio de volta, o Estado será obrigado a indemnizar aquela pessoa. E tem que perceber que o fato da pessoa ter cometido um crime não significa necessariamente que todo o seu patrimônio pertence ao Estado. Então, se nós temos uma legislação específica que clarifica esses aspectos... Ela facilita... Sim, porque até a pessoa encontra um mecanismo para dissipar o seu patrimônio, passando para terceiras pessoas, etc., para assegurar que o mesmo não seja recuperado. Mas, tendo uma legislação específica, hoje temos que recorrer à impugnação pauliana, a arrestos preventivos, quer dizer, são mecanismos que a lei estabelece, sim, entretanto, é uma ginástica que depende de alguma perícia da pessoa que está a instruir o processo. Muito bem, vamos ao último ponto deste informe, porque ainda temos mais um tema que é sobre a caça furtiva. Escolhemos este tópico até porque a Procuradora-Geral da República fez uma revelação bastante inquietante. Ela disse que parte das apreensões da caça furtiva, devidamente catalogadas e entregues às autoridades competentes, foram roubadas e vendidas no mercado internacional. Quer dizer, mesmo nas mãos do Estado, os bens recuperados pelo mesmo Estado
elas não estão seguras, de acordo com aquilo que a procuradora disse neste informe. Tomás Selemani. O ponto aí é muito mais do que o roubo dessas apreensões resultantes da caça furtiva. Dessas apreensões. A caça furtiva, neste país e no mundo em geral, faz parte das novas modalidades do crime organizado, faz parte de uma das principais fontes de alto rendimento do crime organizado. Então, o crime organizado, uma das razões por que se chama organizado é porque consegue infiltrar-se no Estado. Exato. Essa é uma delas. Infiltra-se no Estado. Infiltra-se em vários Estados mais desenvolvidos. No nosso, também há provas mais do que evidentes de que está infiltrado no Estado. Então, o ponto tem que ser a abordagem de como é que permitimos que dentro do Estado haja pessoas e haja possibilidade de bens apreendidos serem... Até este roubo é um sintoma, é preciso ir atacar a doença. É uma manifestação, assim. Isso é um sintoma. A raiz do problema não está aí. E esse roubo revela a magnitude que esse crime representa a nível nacional e a nível transnacional. Então, para mim, a preocupação da Procuradoria-Geral da República tem que ser o que é que faz com que bens a guarda não sei se era a polícia ou a própria PGR, sejam roubados de novo, né? Esse é que tem que ser o ponto central. Atacar as razões de fundo. As razões de fundo. Agora, mais do que isso, é para onde é que vai o dinheiro da caça furtiva. Já vi várias correntes de opinião de acusar chineses e tailandeses e indonésios da caça furtiva, mas nenhum chinês sabe, estando lá na China, sabe os caminhos para chegar à reserva do Niassa e abater elefantes. Portanto, nós internamente facilitamos. Locais. O que é que acontece aos pisteiros locais? Quem são? Essa é a questão de fundo. Muito bem. João Fazenda, quero ouvir também a sua reflexão relativamente àquilo que disse a Procuradora-Geral da República sobre a questão da caça furtiva. Sobretudo este ponto inquietante em que ela levantou, de que há, digamos, apreensões da caça furtiva devidamente catalogadas em contentores em que estão devidamente fechados, mas ainda assim essa mercadoria desaparece e é encontrada no mercado internacional. O que isto significa? Eu acho que, quer dizer, é o resvalar de uma vergonha de todo tamanho quando determinados bens à guarda da polícia ou de qualquer outra autoridade pública desaparecem e aparecem em mercados internacionais. Eu acho que aí os mecanismos de responsabilização das pessoas a quem são confiados esses bens deve ser um pouco mais enérgico. Mas antes da questão da responsabilização, provavelmente também uma questão de sensibilização das próprias pessoas. É verdade que quando de uns 10 anos para cá, nós tivemos a questão da caça furtiva na altura dos famosos cornos de rinocerontes, etc., era de forma exagerada, mas temos registrado, pelo menos o que se torna público, é de forma diminuta. Entretanto, acho que a própria Procuradoria-Geral da República veio dizer que tem articulado com várias entidades, até organismos internacionais, por forma a munir os magistrados de instrumentos para poder combater mais este crime. Eu acho que tem que haver um pouco mais de investimento ao nível dos próprios parques, junto dos fiscais. Em termos de proteção. De proteção, por forma de dissuadir ou não permitir que os caçadores furtivos entrem para poder realizar a sua atividade criminosa. Não só isso, como na verdade, o que não deve acontecer é a caça furtiva. É a caça furtiva, exatamente, porque depois de caçar os troféus em terra ou em qualquer outro local, a tentação é maior, na minha opinião, porque estou a imaginar um polícia que ganha 4.000 meticais, tem a sua guarda um troféu que vale $100.000. Ele começa a ver, 4.000 meticais em 10 anos não chego a $100.000, vale a pena arriscar, e o que aconteceu com alguns. É preciso estancar o mal a partir dos parques. Exato, eu acho que aí é que tem que se combater este mal. Muito bem, vamos passar para o nosso outro tema, que é a resposta de Samora Machel Júnior à nota de culpa que foi movida pelo Partido Frelimo, de que ele próprio é membro do Comitê Central. Essencialmente, e nós passamos esta peça aqui, Samora Machel Júnior defende que o presidente da Frelimo deve ser suspenso
das suas funções, porque não defende a unidade e coesão internas, não garante o respeito pelos princípios da Frelimo, viola gravemente os estatutos, não está a empenhar a sua magistratura moral e política, aponta irregularidades no processo movido contra si, entre outros elementos. Tomás Silman, mais do que a guerra jurídica entre o partido e Samora Machel Júnior, que significado é que isto tem? É, pelo menos nos últimos tempos, uma guerra aberta a que nós assistimos entre um membro, importante por ser membro do Comitê Central, mas também por ser quem é, e o partido. O que isto significa? Que consequências e implicações é que isto pode ter num ano eleitoral como este que vivemos? Não sei que implicações pode ter até lá. Vamos ver, vai depender do que vai acontecer. Mas o que isto representa nas fases subsequentes? Em termos de significado do que já aconteceu até aqui, para mim há 3 aspectos. O primeiro é que esta guerra representa o colapso do modelo da Frelimo. A Frelimo surgiu, como diz a história, em junção de 3 movimentos, mas depois fez grande esforço de se comportar como se fosse um grupo homogêneo. Nunca foi e não tem por que ser, não há necessidade de fazer esse esforço. Para mim, esta guerra revela o colapso desse esforço de mostrar que, lembram-se da discussão de não há alas na Frelimo. Há alas, sim, e tem que haver, e faz bem que haja alas num partido. É isso que garante o desenvolvimento de qualquer organização. Esta guerra mostra que não só há alas, como agora vai haver, se isto continuar assim, ruptura, se calhar sem retorno. O segundo aspecto é que esta guerra mostra que há vários tabus, não é só na Frelimo, mas na cultura política moçambicana, que têm que ser discutidos abertamente. A questão, por exemplo, da transição do poder entre gerações, a questão do tribalismo, do regionalismo, são problemas reais que existem não só na Frelimo, repito, existem no país, têm que ser discutidos abertamente. A terceira questão é a questão da ligação entre poder político e poder econômico. Esta guerra e depois as ações subsequentes são claramente indicativas de como é impossível dissociar a guerra pelo poder político num partido, ou neste caso na direção do país, o presidente Nilson dirige o país, com a guerra econômica. E a guerra econômica alimenta a guerra política. Quando o Samito diz que houve compra de consciências, essa compra não se faz com pedras, não se faz com areia, faz-se com dinheiro. Então, temos que parar de achar que uma coisa é política, outra coisa é negócios, outra coisa é dinheiro. Não há uma dissociação. Para mim, esses 3 aspectos são fundamentais. Ele usa-os para interpretar a situação que está a acontecer neste momento. Job, faço a mesma pergunta, mas pegando nos 3 pontos que levanta aqui Tomás Silman, a ideia de que esta guerra aberta na Frelimo significa o colapso do modelo, ou seja, a ausência de espaços democráticos, revela também tabus na cultura política e também a questão do poder político e poder econômico. Vê esta situação nos 3 prismas. Bem, antes de analisar, tipo de interpretação. Obrigado. Antes de analisar nesses 3 prismas, permita-me que faça um comentário geral e até em relação a esta resposta à nota de culpa que depois veio parar as órgãos de comunicação social e o caráter incisivo que ela tem. Primeiro é que o Samora Machel Júnior, enquanto membro do Comitê Central e membro da Frelimo, ele, ao trazer, pelo menos, existe uma presunção, naturalmente que pode não ter sido ele que tenha feito vazar, como se diz em aspas, esta resposta à nota de culpa. Entretanto, fica sempre com a sensação de que ele provavelmente estava à busca de apoios extra-partido ou apoio popular para fazer vincar aquilo que é a sua... O que quer dizer? Que Samora Machel Júnior pode estar a usar a mídia para granjear apoio? Para assegurar que a aplicação de uma pena, uma eventual pena,
seja uma pena mais branda, tendo em conta o efeito que isso pode causar na sociedade. Isto coincide com o que disse o porta-voz da Frelimo, de que existem canais próprios dentro do partido e que Samora Machel Júnior não devia afrontar o partido dessa forma. É nessa linha? Não no sentido de não afrontar, porque afrontar cada um faz, é livre de o fazer. Entretanto, existem algumas regras, acredito eu, dentro das organizações em que alguém notificado de uma nota de culpa em virtude de um processo disciplinar que tenha sido instaurado contra si, eu, em primeira instância, o que tenho que fazer é responder à nota de culpa. O que eu não posso fazer a seguir é pegar a resposta à nota de culpa e distribuir pelos meus amigos. Até porque se fosse numa organização ou qualquer empresa, eu estaria a incorrer a um outro processo disciplinar por violação de sigilo, etc, etc, etc. Mas o que eu quero aqui analisar é que se provavelmente essa pode ser uma estratégia que o próprio Samito esteja a adotar, como disse, estamos no campo das meras hipóteses e de presunções que podem ser lididas mediante a apresentação de provas, sem problema. Agora, para mim, a estratégia que também ele adotou foi, em vez de necessariamente só responder à nota de culpa, aparecer com um ataque, como quem diz, atacar para poder se defender do processo disciplinar que tinha sido instaurado contra si. Agora, se os aspectos são levantados na carta constituem a verdade ou não, eu acho que isso são outras questões, como também se as sugestões que ele faz, como a instauração de um processo ou suspensão do presidente do partido, etc., eu acredito que os órgãos competentes, em função da resposta que ele for apresentar, se notarem que há elementos para isso, poderão fazer naturalmente. Agora, tem um elemento que o colega Suleiman trouxe aqui, de forma muito que eu acho que a sociedade tinha que discutir, que é a questão de, dentro dos partidos políticos, realmente existe algum tabu para discutir com alguma franqueza alguns aspectos. E isso não é o fim necessariamente desses partidos políticos. Num passado recente, nós estamos lembrados que alguns partidos, como o MDM, estava-se um ambiente de cortar facas e até retirada de pessoas que foram a Renamo, outros da Renamo saíram, foram para... Então, é uma forma, na minha opinião, de estar dos membros de partidos políticos, a determinados membros de partidos políticos em organizações que só prejudica-se pelo facto de trazer o debate para o campo daqueles que não têm nenhuma influência, ou seja, nenhuma relevância na decisão que depois venha a ser tomada em relação a isso. Mas isso não significa necessariamente o colapso do modelo da Frelimo ou o colapso da própria Frelimo. A Frelimo, na minha opinião, não concordo, já teve problemas, já tem maiores que provavelmente... Eles são naturais, fazem parte da dinâmica das organizações. Não acredito que seja o fim ou anunciado. Então, mas quero ouvir a sua reflexão, a reação do Partido Frelimo na voz do seu porta-voz, na ideia de que há canais próprios para este tipo de colocações feitas por Samora Machel Júnior, a ideia de que é uma afronta ao presidente do partido e às lideranças do partido, a ideia que levanta aqui o Job, de que Samora Machel Júnior pode estar a usar a comunicação social para granjear uma parte de apoio, e a ideia de que nesta reação à nota de culpa ele vai além daquilo que é colocado em cima da mesa. É uma estratégia natural de defesa ou concorda? É uma estratégia natural e é uma estratégia adequada à defesa num processo deste tipo, nesta era digital, nesta era da informação. Eu não sei se o Samora Machel Júnior vazou pessoalmente ou alguém do grupo dele vazou a informação, mas tenho certeza que faz parte da estratégia de defesa vazar esta sua resposta, exatamente para que vocês, comunicação social, liguem para o porta-voz da Frelimo e o público saiba qual é a resposta. Cada um luta com as armas que tem. Com as armas que tem, e aí do político que nesta era não fizer o uso da comunicação social. Tem que se fazer o uso da comunicação social e a opinião pública agradece que assim seja. O facto de haver ou não haver canais próprios internos, o Samora Machel Júnior é membro da Frelimo, acho que desde que nasceu, talvez depois teve cartão ele diz quando na carta atingiu que a tentou maioridade. Várias vezes falar então, com o presidente ele deve do partido. saber muito melhor dos canais do que todos nós aqui. Se ele não fez uso desses canais, não sei se é essa a resposta, mas se for essa, se ele não fez uso desses canais, quer dizer que foi uma decisão deliberada da parte dele de não fazer uso desses canais.
E essa decisão também faz parte da estratégia de defesa dele. Resta saber qual vai ser a resposta, não só do partido, mas do presidente do partido e do secretário-geral do partido, a quem recaem acusações muito graves. Vamos ver o que é que dizem. Quanto à questão da reação do partido na voz de Caifadinho. Da reação do partido, o que é que ele diria se não aquilo? Acha que é uma reação normal face à situação? É uma reação normal estando na situação miserável em que está. Miserável não no sentido de bens materiais, miserável no sentido nietzscheano de espírito, da posição em que o homem se encontra nas suas funções. O que é que ele podia dizer se não aquilo? Ele tem que dizer aquilo. Não sei se a opinião pessoal dele é aquela, mas tenho sérias dúvidas. Então, na função em que está, ele disse o que deveria ter dito. Muito bem. Job, a questão dos canais, lê-se nesta carta que Samora Machel Júnior diz que tentou várias vezes falar com o presidente do partido e que isto não foi possível, e é aqui onde ele enquadra o argumento da violação dos estatutos, uma vez que qualquer membro do partido pode falar com o presidente do partido, e diz que falou com os ex-presidentes da República, João Sano e Armando Guebuza, falou com 2 membros da Comissão Política importantes e pronto, não colocou o conteúdo da conversa com essas pessoas por uma questão de ética. Isto não quer dizer que Samora Machel Júnior usou os canais certos, mas os canais não reagiram às suas colocações, ou seja, esta impossibilidade de se reunir com o presidente do partido, tal como levanta na carta. São 2 momentos que eu entendo. Um deles, pelo que eu li a resposta, a nota de culpa, ele diz que antes de se candidatar teria procurado contactar ou tentado contactar o presidente do partido e o secretário-geral. Quer dizer, por não ter conseguido isso, para poder reclamar a sua exclusão, etc., etc., é que ele avançou como candidato à cabeça de lista da Judem. Agora, os canais que o porta-voz da Frelimo vem levantar aqui é do encaminhamento do documento. Agora, como estávamos a dizer, e até o colega Suleiman também fez menção, pode ser essa uma estratégia, e eu olho isso como uma estratégia de busca de apoio popular para fazer coro à voz dele. Naturalmente que, numa situação dessa, pode-se dizer que ele pode não ter optado por só responder à nota de culpa, mas também em criar mais debate, no sentido de que não só vou responder se estão me acusar, até porque eu não fiz nenhuma dessas coisas, como quem devia estar a ser acusado aqui é o presidente, é o secretário do partido, pelas razões A, B, C e D. Agora, o que estamos aqui a dizer, por uma questão de ética, qualquer membro de uma organização, não é razoável que use este mecanismo para poder tirar essa informação para o público em geral. Claro que aqueles que estão a ler acham importante, mas na luta política, exato, na luta política pode não ser que faz seja sentido a arma que ele está a usar, pode ser uma arma que ele tenha para poder não só se defender, como também partir para o ataque, porque eu depois de ler aquele documento, assumi que ele efetivamente está numa posição de ataque, não só numa posição de defesa, então do que tal? Como não está-se a defender do ataque, como está a anunciar que vai atacar a base, não só vai atacar a base, como pretende depor o comandante. Então, é mais ou menos nessa estratégia que eu reparo esta resposta. Agora, do ponto de vista ético, naturalmente que todos nós sabemos que não é razoável que se proceda desta maneira, mas é uma estratégia que ele adotou. Agora, algumas correntes vão dizendo que ele está a ser instrumentalizado, não está a fazer de livre vontade, existem muitas pessoas por detrás, etc. Nós aqui, neste momento, estamos a fazer a análise olhando para os factos que nos são trazidos à mesa. E também, naturalmente, colocando alguma dose de ética nas questões que estão sendo apresentadas. Agora, se era apropriado, etc., eu acho que, escusa-me de não comentar nesses termos, se era apropriado ou não, porque o apropriado, pelo menos aquele documento em concreto, ele podia fazer depois um comunicado a dizer as coisas que achasse, mas aquele documento,
Não, num comunicado podia ser, mas aquele documento em concreto tinha um destinatário. Então, retirar do destinatário para depois divulgarem esta pública, acho que não... Tomás Seleman, só vou lhe dar 1 minuto, estamos mesmo no fim. Em 1 minuto, 2 aspectos que o Fazenda referiu que são muito importantes e que estão a ser muito comentados são ética, falta de ética. Eu acho que não há nenhuma falta de ética, porque a ética em política, a política, como algum filósofo disse, o jogo mais sujo que o ser humano conseguiu inventar, a ética consiste exatamente em não ter ética. Então ele, como eu dizia, ele sabia que vazando o documento gerava esse debate todo, faz parte da estratégia. Ponto 2. Ponto 2. Ele levantou a questão de fundo, que é, como é que chamaste, detonar o comandante? Depor o comandante. O que o Samora Machel Júnior quer é isso. E vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a resposta do Partido Frelimo ao ponto do Samora Machel Júnior de não haver no Partido Frelimo um único candidato a candidato às eleições de outubro. Acho que aí está o cerne da questão. Muito obrigado, Tomás Seleman. Muito obrigado, Job Fazenda, por estarem aqui e ajudarem a refletir sobre os temas candentes que marcam a atualidade. Caros telespectadores, este espaço de comentário termina por aqui. Até a próxima quarta-feira.